Você vai ouvir agora uma mensagem com o missionário André Avelino. Ouça com atenção o que Deus tem para falar com você. Tema: Jesus te encontrou. Meus amados irmãos, abra tua Bíblia comigo, Lucas capítulo 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe do publicano, e era rico. Meus amados irmãos, o tema nesta hora é: Jesus te encontrou. Quando nós lemos este versículo, nós meditamos sobre a respeito de Zaqueu. Quem era Zaqueu? A Bíblia diz que Zaqueu era um publicano rico, cobrador de imposto. A Bíblia diz que Jesus pregava em cidade em cidade anunciando o evangelho, aldeia aldeia anunciando o evangelho. O que me chama a atenção, que quando Jesus vai ter encontro com Zaqueu, ele vai até encontro de Zaqueu. Ele já sabia quem era Zaqueu, e quando ele manda Zaqueu descer, Jesus ele vai encontro com Zaqueu, não por interesse que Zaqueu tem, mas por interesse de salvar Zaqueu. Jesus vai por interesse de mostrar para Zaqueu a salvação, o arrependimento dos seus pecados. Quando eu olho, Jesus vai com a multidão seguia Jesus, era muito grande. E a Bíblia diz que Zaqueu era homem de pequena estatura. A Bíblia diz que Zaqueu não era grande, era pequeno. Ele subiu em cima de uma árvore chamada Figueira Brava. A Bíblia diz que quando Jesus passou, Jesus olhou para cima e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. Quando Jesus fala descer, há um tipo de posição descer. Quem está em cima da árvore é pessoas indecisas, é pessoas que não sabem o que quer. Jesus estava falando para Zaqueu descer, porque ele queria ter encontro com Jesus. Há momentos nas nossas vidas que nós não sabemos a posição que nós queremos, não sabe se só sobe ou sabe se desce. Com Jesus não tem esse patamar, ou você sobe ou você desce. Jesus deixa uma escolha para você escolher. A parte de Deus é a parte de Jesus, e a parte sua é a parte sua. Jesus não é invasor, irmão. Jesus falou para Zaqueu: desce depressa. Jesus estava chamando Zaqueu, e Jesus ofereceu o convite para Zaqueu, mas Zaqueu ele aceitou aquele convite. Quando você aceita o convite, você é criticado, você é zombado. A multidão olhou para Zaqueu e falou assim: mestre, tu vai pousar na casa de um pecador? E como aprende essa lição? Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Como eu posso tacar uma pedra em alguém se eu tenho pecado, se eu tenho defeito? O único que podia julgar Zaqueu era Jesus. O único que podia lançar pedra era Jesus. Mas Jesus falou: eu não vim para o são, vim para os doentes. Quando Jesus falava que vem para os doentes, ele não vem para aquelas pessoas que se acham limpo, que se acham bom, não. Jesus vem para aqueles que a sociedade despreza, para aqueles que ninguém dá valor. É esse que Jesus vem. Jesus vem para salvar e libertar e transformar. E quando Jesus vai de encontro com Zaqueu, ele manda ele descer. Jesus desceu Zaqueu da sua posição. Zaqueu era cobrador de impostos. Jesus fez que ele esquecesse da sua posição e diminuísse a ser servo. Há momento que quando nós encontramos com Jesus, nós diminuímos a nossa posição e se torna ser servo. A gente não é aquela pessoa grande, a gente se torna pequeno, porque onde Jesus chega, ele é grande, e onde Jesus chega, nós se tornamos pequenos, porque Jesus é o mestre e nós apenas servo dele. O que o mestre tem para ensinar para o servo? Ensinar o que? A humildade. Jesus era humilde. Jesus não importou com a classe de Zaqueu. Jesus não se preocupou, aleluia, com a posição de Zaqueu. Jesus se preocupou em salvar aquela vida. A Bíblia diz o que Jesus fala: ei, vem, e hoje salvação entra na tua casa. Jesus estava dando que a certeza para Zaqueu. Jesus estava dando com certeza, convicção de que ele seria perdoado. Há momentos nas nossas vidas que o ser humano não entende. O ser humano não entende o pensamento de Deus. O ser humano não entende o propósito de Deus. Deus, ele conhece o homem, mas o homem não conhece Deus. O homem não conhece o pensamento de Deus. E o pensamento de Deus é além do pensamento humano. O pensamento de Deus vai além. O pensamento de Deus, Deus escolhe aquele que ninguém acha que é capaz. Jesus escolhe aquele que pessoas que não acham que pode e faz, porque ele é Deus. Isaías 55, versículo 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Zaqueu estava buscando. Zaqueu queria curiosidade. O que levou Zaqueu
a encontrar com Jesus foi a sua curiosidade. E a sua curiosidade transformou o quê? Uma bênção. Às vezes nós temos uma curiosidade de ver Jesus, mas muitas vezes a curiosidade torna nós conhecer Jesus como Ele é. E o que me chama a atenção, que Jesus vai na casa de Zaqueu. Ei, Jesus vai na tua casa, mas basta você abrir o teu coração para Ele fazer a obra na tua vida. Jesus ele só entra se você abrir um espaço para Ele entrar. Jesus não é invasor. Quem invade é Satanás, irmão. Satanás que invade. A Bíblia diz que se você abrir a porta do teu coração, Ele entra. O Espírito Santo de Deus não é invasor. Assim é Jesus, Ele bate na porta do teu coração. Se você deixar, Ele faz morada e transforma a sua vida. Às vezes você fala assim, mas Jesus não fez nada na minha vida. Ele não fez porque você não deixou Ele fazer algo na tua vida. Deus não mudou a minha história. Ele não mudou porque você não deixou Ele mudar a tua história. Zaqueu, ele queria que a história dele mudasse. Quando Jesus tem encontro com Zaqueu, a vida dele não é a mesma. Ele deixou tudo que ele fazia e se tornou uma nova criatura diante de Deus. Quando nós temos encontro com Jesus, nós somos a mesma pessoa. Nós somos pessoas diferentes entre a sociedade, entre as pessoas. A gente não somos o mesmo. Quem tem encontro com Jesus não é o mesmo, é diferente. A Bíblia diz que a diferença é aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Você está servindo a Deus, você tem que ser diferente do mundo. Você não pode ser igualar. Quando Zaqueu era igualado ao mundo, Zaqueu estava no patamar do povo. Mas quando ele encontrou com Jesus, ele se tornou o patamar de Jesus. Ele começou a entender as coisas de Deus. Quando você está igualado as coisas do mundo, você não está entendendo as coisas de Deus. Você não está igualando, você não está no patamar de Deus. Mas quando tu tem encontro com Jesus, você está igualando as coisas de Deus. Você começa a entender e abrir a tua mente que Deus, Ele faz. O que me chama a atenção aqui, o versículo 3. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ei, a multidão que vai querer te empatar. A multidão vai querer impedir o propósito de Deus na tua vida. Mas Zaqueu não olhou para a multidão, Zaqueu olhou quem? Para Jesus. Às vezes nós olhamos para a multidão e esquecemos de olhar para Jesus. A multidão está cheia de defeito. Quem olha para a multidão nada cansa, mas quem olha para Jesus já cansa. Às vezes você está olhando para o obstáculo da tua vida. A multidão não é para empatar de você encontrar com Jesus. A multidão é para você se aproximar mais de Deus. Se não tivesse a multidão, Zaqueu não subia em cima da árvore, irmão. Seria fácil Zaqueu ter encontro com Jesus. Mas ele teve aquele obstáculo para que ele subisse na árvore chamada Figueira Brava, para ele ter encontro com Jesus. A multidão não é impedimento para você ter encontro com Jesus. A multidão é para você ter vitória para encontrar com Jesus. E o tema é: Jesus te encontrou. Ei, será que Jesus te encontrou mesmo? Ou você encontrou com Jesus? Ei, antes de você conhecer Jesus, já te conhecia. Antes de Zaqueu conhecer Jesus, Jesus já sabia as suas necessidades. Jesus já sabia, Jesus já compreendia o que ele precisava. Deus, ele compreende a tua necessidade. Ele compreende a tua mente, o teu pensamento, o teu modo de agir. Quando eu olho o versículo 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Versículo 6, e apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Olha aqui o que me chama a atenção. Jesus mandou ele descer e depressa. Ei, quando você tem um encontro com milagre, quando você quer receber algo, você tem que correr. Você não tem que ficar esperando um tempo passar, não. Você tem que correr atrás do seu objetivo. Já que ele desceu, porque ele sabia que só Jesus podia fazer o milagre na questão que ele precisava da vida dele. Ei, é necessário que você corre. É necessário que você corra atrás dos teus sonhos, dos teus projetos. É necessário que você corra aquilo que Deus tem na tua vida. Que Deus venha abençoar a tua história e venha abençoar a todos. Amém. Você acabou de ouvir mais uma mensagem com o missionário André Avelino. Que Deus o abençoe. Até a próxima.